Você com certeza conhece essa música. Star Wars é uma das maiores franquias da cultura pop mundial, com diversos tipos de obra, livros, séries, jogos, mas é claro que tudo isso só existe por conta de um filme, Star Wars, ou A Nova Esperança, de 1977. Foi esse filme que catapultou toda a franquia há mais de 40 anos atrás. Mas esse filme e essa franquia não existiriam se não fosse por uma mente brilhante, uma pessoa chamada George Lucas. Tenho certeza de que, se você gosta de Star Wars, sabe quem ele é, e provavelmente já conhece a história da saga, como ela foi feita e tudo que a envolve, porque isso tudo já foi contado diversas e diversas vezes. Porém, uma coisa que eu vejo poucas pessoas falarem é sobre a vida e carreira do George Lucas antes de Star Wars, e antes desse frenesi todo. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. George Lucas antes de Star Wars. Nascido em 1944, em Modesto, na Califórnia, George Walton Lucas Jr., ou apenas George Lucas, era um garoto comum de uma família comum, que durante sua infância já gostava bastante de filmes e séries de TV, especialmente Flash Gordon, que era uma série de ficção científica da época. Guarda esse nome porque vai ser importante depois. Mas, conforme ele foi crescendo, começou a se interessar mais por corridas, e aspirava a se tornar um piloto. Na adolescência, George participava de corridas de rua clandestinas na sua cidade, tornando-se cada vez mais apaixonado por esse mundo. Até que, em 12 de junho de 1962, poucos dias antes dele se formar no colégio, ele sofreu um acidente que poderia ter sido fatal. O seu carro capotou diversas vezes e bateu em uma árvore. Ele só sobreviveu por um milagre. Ele foi arremessado para fora do carro antes do impacto final. E apesar de escapar com vida, o acidente trouxe consequências. Ele sofreu danos nos pulmões e teve hemorragias internas, precisando, é claro, de atendimento de emergência. Alguns dias depois, ele se recuperou, mas a experiência, que foi traumática, é claro, fez ele desistir da ideia de ser piloto e passou a buscar novos interesses. Depois de se formar no colégio, George chegou à conclusão que queria trabalhar com arte e seguir esse caminho academicamente. No entanto, o seu pai era totalmente contra. Ele era dono de uma papelaria na cidade e queria que o filho assumisse o negócio da família. Mas George não queria isso de jeito nenhum. Então, aos 18 anos, ele saiu de casa dizendo que se tornaria milionário até os 30. George entrou na Modesto Junior College, onde ele estudou diversas áreas, de literatura até antropologia. Nessa época, ele começou a filmar corridas com sua câmera 8mm. E, além disso, redescobriu um novo interesse: o cinema. Como eu falei, ele já gostava de filmes, mas agora ele começaria a explorar mercados e diretores diferentes do comum na época. Então ele passou a buscar filmes alternativos, de orçamento menor e diretores com visões únicas, como Jordan Belson, Stan Brakhage e Bruce Conner. E depois ainda expandiu seu interesse para diretores como Jean-Luc Godard, François Truffaut e Federico Fellini. E é claro, Akira Kurosawa. Foi a partir daí que George realmente começou a se apaixonar pelo cinema, e principalmente surgiu sua vontade de criar filmes. E então, ele se transferiu para a University of Southern California School of Cinematic Arts, ou USC, onde ele passou a estudar cinema. Só uma curiosidade aqui, essa foi uma das primeiras universidades dos Estados Unidos a oferecer um curso específico na área de cinema, o que é bem legal. Lá ele estudou com colegas que mais tarde se tornariam grandes nomes de Hollywood, incluindo um certo Martin Scorsese e um tal de Steven Spielberg. Coisa pouca, tá? Fica tranquilo. Durante os anos na faculdade, George assistiu diversos filmes que o inspirariam, e é claro, ele começou a produzir seus próprios. Entre 1965 e 68, ele realizou 9 curtas-metragens, tanto para trabalhos da faculdade, mas também por paixão pessoal dele, e foram eles que deram início, de fato, à sua carreira como cineasta. Então, vamos falar um pouquinho deles. Só antes de falar sobre os curtas, vou dar um pequeno adendo. Todos eles foram feitos há mais ou menos 60 anos atrás, por isso que a imagem e o áudio não são dos melhores, mas eu dei meu máximo para que ficassem assistíveis aqui. Então vamos lá. O primeiro curta de George Lucas foi Look at Life, de 1965, e ele é realmente curto. Tem exatamente 1 minuto de duração. Ele foi inspirado pelo diretor canadense Arthur Lipset, e o filme na verdade é só uma grande sequência de imagens de acontecimentos contemporâneos da época, acompanhadas por uma música frenética. No ano seguinte, em 66, ele fez Herbie, outro curta bem pequeno, com 3 minutos, composto apenas por imagens abstratas, com algumas luzes passeando pelo chassi de um carro, enquanto uma música de Herbie Hancock toca ao fundo, e é daí que veio o nome do curta. No mesmo ano, ele dirigiu 1:42:08, seu primeiro curta com atores reais, e também o primeiro a trazer uma fagulha de narrativa. Embora não tenha diálogos, durante seus 8 minutos de duração, acompanhamos um piloto e uma corrida. Apesar da simplicidade, o filme é bem filmado e editado, já apresentando alguns elementos que veríamos na filmografia de Lucas no futuro.
Ainda em 66, ele fez Freiheit, um curta um pouco mais crítico, que mostra um estudante alemão fugindo pela fronteira de Berlim, que na época ainda era dividida pelo muro, até que ele é baleado e morto. Ao fundo, ouvimos algumas falas sobre se sacrificar pela liberdade e temas semelhantes. Embora essa crítica seja relevante pelo período que foi feito, esse curta é bem simples. O que se destaca mesmo aqui é um jovem George Lucas começando a experimentar com movimentos e ângulos de câmera diferentes. No ano seguinte, em 67, ele fez Anyone Lived in a Pretty Round Town, a primeira e única adaptação de verdade da sua carreira. O curta é uma interpretação visual do poema homônimo de E. Cummings. E devo dizer, até agora foi o curta que eu mais gostei dele. Ele é tecnicamente bem feito e consegue contar sua história sem diálogos, e funciona muito bem como uma adaptação do poema, capturando o dia a dia das pessoas de uma pequena cidade, e os detalhes imperceptíveis da vida delas. Ainda em 67, Lucas fez seu primeiro documentário, The Emperor, ou O Imperador, com 21 minutos de duração. O filme acompanha a produção do Emperor Hudson Show, um programa de rádio da época que misturava realidade e ficção. Mas sinceramente, apesar de ser bem feito e especialmente bem editado, é uma história meio confusa de acompanhar aqui, porque se trata de um assunto muito local e específico da época. E com sua curta duração, o documentário não consegue nem se preocupa muito em se contextualizar para quem não conhece muito bem esse tema e esse programa. Mas, no geral, é interessante de assistir. No mesmo ano, Lucas fez talvez o curta mais importante para sua carreira futura, Electronic Labyrinth THX 1138 4EB. Esse nome é complicado. Esse curta acompanha THX 1138 4EB. Sim, esse é o nome do personagem. Em um futuro distópico, onde as pessoas são identificadas apenas por uma combinação de letras e números sem significado real. E o filme é uma loucura completa. É bem feito para um trabalho de estudante, mas com uma história completamente incompreensível para quem tá vendo da primeira vez. Os diálogos foram gravados com um microfone de péssima qualidade e tudo que os personagens falam parece só uma sequência de termos aleatórios e sequências de números. Mas aqui existe sim uma história. THX, o personagem, tá tentando escapar desse lugar, cidade, labirinto, seja o que for, enquanto uma organização ou governo tenta impedi-lo. No fim dos 15 minutos de curta, ele consegue fugir e caminha em direção ao pôr do sol. Assim como outros trabalhos de Lucas na época, Electronic Labyrinth fala sobre liberdade, opressão e controle, que são temas que fazem muito sentido quando você olha para o contexto sociopolítico da época, que ainda era marcado pelo medo da guerra. Mas guardem esse curta na cabeça, porque eu vou falar dele daqui a pouco. Para fechar o ano de 67, George Lucas dirigiu 6/18/67, um documentário experimental filmado na data que dá o nome ao curta. Nele, ele registrou um pouco do making-of do filme O Ouro de Maquena, um filme de faroeste da época. No entanto, não é bem um making-of tradicional. São apenas alguns takes do deserto do Arizona, com sons ambientes e, bem de vez em quando, cenas da produção do filme. E agora, finalmente chegamos ao último curta de George Lucas. Mas para falar dele, precisamos voltar um pouco. Lembram de Electronic Labyrinth THX 1138 4EB? Então, esse curta venceu um prêmio no National Student Film Festival, o que levou a Warner Bros. A convidar o George Lucas para acompanhar as gravações de um filme de sua escolha nos estúdios da empresa. Então ele escolheu O Caminho do Arco-Íris, de Francis Ford Coppola. Durante essa experiência, Lucas e Coppola desenvolveram uma amizade, que levaria à criação do seu último curta. Então, em 68, Lucas fez Filmmaker, um documentário que acompanha Coppola nos bastidores de seu próximo filme na época, Caminhos Mal Traçados. Bom, esse documentário não faz muito sentido se você não assistiu o filme que resultou dele, mas no geral é mais uma colagem de trechos da produção do que um documentário mesmo. No entanto, é interessante ver a amizade que Lucas e Coppola estavam desenvolvendo na época. Uma relação que se tornaria muito importante no ano seguinte. Em 69, após a produção de todos esses curtas, George Lucas finalmente se formou na faculdade. E agora ele estava pronto para fazer filmes de verdade. E lembra da amizade que ele fez com Coppola? Pois bem, essa relação se mostrou fundamental nesse momento. Juntos eles fundaram o estúdio American Zoetrope, com a ideia de criar um espaço onde cineastas tivessem liberdade para produzir seus filmes sem as restrições rígidas de Hollywood. Para a estreia de George Lucas na direção de um longa-metragem, eles decidiram expandir o único curta dele que realmente tinha uma base narrativa mais sólida. E é claro, eu tô falando de Electronic Labyrinth THX 1138 4EB. Viu só? Eu falei que ia voltar nele. Mas agora, o filme teria o título encurtado para THX 1138. Eu só queria saber por que eles escolheram esse nome confuso em vez de só Electronic Labyrinth, que além de ser menos confuso para quem tá vendo, tem mais a ver com o tema do filme. Mas tudo bem. 2 anos depois, em 71, George Lucas lançou THX 1138, seu primeiro filme para o cinema.
E sobre o que o filme é, bom, a premissa básica da história se mantém a mesma do curta, mas, naturalmente, o filme expande bastante ela. Mas para entender melhor, vamos falar sobre o filme em si. Em um futuro distópico, onde a sociedade é rigidamente controlada, os cidadãos vivem sob sedação constante, sem identidade própria, emoções ou liberdade. THX 1138 é um operário que passa seus dias montando policiais androides, até que seu colega de quarto, LUH 3417, altera secretamente sua medicação. Sem as drogas no organismo, ele começa a sentir ansiedade, desejo e, pela primeira vez, amor. Então, juntos, eles desafiam as regras impostas pelo sistema e, é claro, são severamente punidos. Preso por insubordinação, THX se vê em um labirinto de controle mental e punições, ao lado de outros criminosos, entre aspas, incluindo SEN 5241, um manipulador desesperado por companhia, e SRT 5752, um homem que está em busca de liberdade. Quando surge uma oportunidade de fuga, ele arrisca tudo para escapar da cidade subterrânea e descobrir se há vida além das paredes brancas e monótonas que sempre conheceu. Perseguido por policiais androides até os limites do mundo que conhece, THX enfrenta a derradeira escolha entre submissão e liberdade. No fim, enquanto o sistema decide que capturá-lo é um desperdício de recursos, ele emerge para a superfície e, pela primeira vez, vê o sol. Cara, esse filme é muito estranho, mas muito interessante. Primeiro porque nele já vemos alguns traços que apareceriam nos trabalhos mais famosos de George Lucas. O design de produção é ótimo, a direção é bem executada, a edição também é incrível e já dá pra perceber a visão avançada que ele tinha, mesmo jovem, com ideia, execução e conceitos que eram incomuns na época. Mas, apesar do filme ser curto, com apenas 1h30 de duração, tem uma parte que fica muito cansativa. Ouvindo a minha descrição aqui, é claro que não dá pra perceber, mas assistindo o filme, você sente bem essa barrigada que ele dá no ritmo. Mas, no geral, pra mim, é um filme legal, e que em certos momentos te faz refletir sobre algumas questões da sociedade na época e até hoje. A produção do filme foi relativamente tranquila, mas quando o produto final chegou nas mãos dos executivos da Warner que iam lançar o filme, eles odiaram. Como resultado, eles passaram a edição para um dos seus próprios editores, que fez alguns cortes no filme. No fim das contas, apenas 4 minutos foram removidos, mas o George Lucas não ficou nem um pouco feliz com isso. E para piorar as coisas, quando o filme foi de fato lançado, foi um fracasso de bilheteria. No entanto, felizmente, os críticos e as poucas pessoas que assistiram na época gostaram bastante, o que fez com que ele ganhasse um status de filme cult ao longo dos anos. Depois de um tempo, com o sucesso de George Lucas, THX 1138 foi relançado 2 vezes. A primeira em 77, com uma versão completa, restaurando os 4 minutos cortados do original. Depois, em 2004, veio a versão do diretor, onde George Lucas fez o que ele acabaria fazendo com quase todos os seus filmes. Remasterizou ele para telas modernas e adicionou alguns efeitos especiais para incrementar o filme. Mas, diferente de outros casos em que ele mexeu em seus filmes, aqui, na maioria das vezes, elas são bem implementadas nas cenas e, apesar de já estarem um pouquinho datadas hoje em dia, nada chama muita atenção de maneira negativa ou prejudica a experiência. Pelo contrário, eles apenas adicionam mais informações ao filme. Mas voltando aos anos 70, depois do fracasso comercial de THX 1138, o Coppola desafiou George Lucas a fazer um filme que fosse mais chamativo para o grande público da época. Lucas aceitou o desafio e começou a desenvolver o filme que viria a ser American Graffiti, conhecido como Loucuras de Verão aqui no Brasil. Se THX 1138 era uma crítica sombria à sociedade e seus problemas, American Graffiti seria o oposto. Um filme animado, divertido e feito para o espectador se desligar do mundo real por algumas horas e mergulhar em uma narrativa leve e nostálgica. Foi com esse filme que George Lucas fundou a Lucasfilm, buscando ainda mais liberdade criativa, e então iniciou a produção do filme. A história aqui seria fortemente baseada em sua juventude em Modesto, na Califórnia, incluindo corridas de carro com amigos e tentativas de impressionar garotas. Para George Lucas, essa era uma história bem pessoal e quase autobiográfica, com diversos personagens e situações inspiradas nele e seus amigos. O filme foi lançado em 73 e como ele era, em uma noite de verão na pequena cidade de Modesto, na Califórnia, 4 amigos enfrentam o fim da adolescência e o começo da vida adulta. Kurt e Steve estão prestes a deixar a cidade para a faculdade, mas enquanto Steve tenta se despedir de sua namorada, Laurie, propondo um relacionamento aberto, para os anos 70 isso era bem diferente. Kurt é tomado pela dúvida sobre partir, especialmente após ver uma misteriosa mulher loira em um Thunderbird branco. Enquanto Kurt embarca em uma busca quase onírica por sua identidade, seus amigos vivem aventuras próprias. Terry, ou The Toad, como é chamado no filme, tenta impressionar uma jovem rebelde com mentiras sobre sua vida. E o rebelde do grupo, John Milner, se envolve em corridas de rua e forma um vínculo improvável com uma garota.
E ao longo de uma noite marcada por música, velocidades e desilusões, cada um enfrenta escolhas que moldarão seus futuros. Entre a nostalgia do passado e a incerteza do amanhã, American Graffiti captura o fim de uma era e os caminhos divergentes que transformam a juventude em apenas uma memória. Eu vou te falar a verdade, eu gosto bastante desse filme. Ele é divertido, leve, bem engraçado e captura muito bem a vibe da época. A direção é boa, a edição é ótima e, no geral, o filme é uma experiência muito boa. A única coisa que pesa um pouco aqui é a duração. Se THX 1138 com 1h30 parecia esticado, American Graffiti com 2 horas, em alguns momentos parece uma eternidade. Apesar de não ter nenhum momento chato de verdade, tem partes aqui que parece que o filme não tá indo pra lugar nenhum. Isso sem contar que a versão original dele tinha mais de 3 horas. E só foi pro cinema com 2 horas depois de muita insistência. Mas, no geral, é um filme muito legal e interessante. Além de ser um registro de um tipo de história que a gente vê raramente em Hollywood hoje em dia. Eu gosto bastante de como ele acompanha os 4 personagens em suas aventuras individuais, mas sem deixar a narrativa confusa pro espectador. E no fim, consegue reunir todas as histórias de um jeito muito satisfatório. Porém, o mais importante para nossa história aqui é que o filme foi um grande sucesso, tanto de público que adoraram o filme e acabou lucrando bem na bilheteria, mas também de crítica, que elogiou basicamente todos os aspectos do filme. Na verdade, American Graffiti não foi indicado nem a 1 nem a 2, mas 5 Oscars. American Graffiti. For American Graffiti. For American Graffiti. For American Graffiti. American Graffiti. E embora não tenha vencido nenhuma categoria, essa já era uma conquista impressionante para um segundo filme de um diretor iniciante. E o sucesso foi tanto que alguns anos depois, American Graffiti receberia uma sequência. Mas não foi dirigida pelo George Lucas, então eu não vou falar aqui. E agora, com esse sucesso, George teria mais liberdade, dinheiro e confiança para criar seu próximo filme. E ele logo começou a pensar nisso. E uma ideia que veio à sua mente foi fazer uma adaptação cinematográfica de Flash Gordon. Lembra no começo do vídeo que eu falei que ele gostava dessa série quando era criança? Então, voltou. Porém, infelizmente, ele não conseguiu adquirir os direitos da série para fazer o filme. Mas, sem desistir completamente da ideia, ele decidiu criar a sua própria fantasia no espaço, que durante a produção do roteiro, ele simplesmente chamava de Aventura Espacial. No entanto, esse nome logo mudou para um que conhecemos muito melhor. E bom, o fim dessa história você conhece. E no mais, é isso. Como eu disse no começo do vídeo, aqui eu quis realmente focar na vida e carreira do George Lucas antes de Star Wars. Porque, como eu falei, a produção da saga e o impacto e sucesso dos filmes já foram contados milhares de vezes. Mas essa história prévia, nem tanto. E depois de finalmente assistir os filmes anteriores dele, eu fiquei muito interessado em contar essa parte menos conhecida da história. E eu espero que vocês tenham curtido essa ideia. E no mais, é o de sempre. Se gostaram, deixem um like aí, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo, compartilhem com os amigos que possam gostar, e é isso. Eu sou o Will do Mecha Ômega e adeus!